Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas anteriores, né? Recapitulando, nós estamos agora falando sobre a fixação da pena privativa de liberdade, segundo o critério trifásico, né? Que é o nosso critério adotado no Código Penal. E nessa primeira fase, nós já falamos que o juiz ele vai levar em consideração as chamadas circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias judiciais que o STF também chama de circunstâncias inominadas, ok? Então, circunstâncias judiciais que o STF também chama de circunstâncias inominadas. Pois bem, para que o juiz encontre a chamada pena base, né, ele vai partir do mínimo legal previsto em abstrato, né? Na pena em abstrato daquele tipo penal encontrado, ele vai considerar agora, enfrentar, analisar as circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias, elas podem ser favoráveis ao réu e, portanto, a pena se mantém. Por exemplo, eu tenho essas 8 circunstâncias desfavoráveis, favoráveis ao réu, todas essas 8 circunstâncias do artigo 59 sendo favoráveis ao réu, nós já falamos sobre isso. A pena dele, nessa primeira fase, seria mantida no mínimo legal. Tendo as 8 circunstâncias desfavoráveis ao réu, o lógico é que a pena dele, então, vá para o outro extremo, né? Para o máximo previsto em abstrato. Só que existem situações em que nem todas essas circunstâncias são favoráveis e nem todas essas circunstâncias são desfavoráveis, e nós também já conversamos sobre isso na aula anterior. Bom, lendo agora com vocês o artigo 59 do Código Penal, nós temos que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, aqui nesse momento, o artigo 59 está nos dizendo tudo o que o juiz precisa levar em consideração para fixar essa pena base. O juiz, portanto, ele está lá, se depara com os limites mínimo e máximo daquela pena para aquele crime, de acordo com o que está previsto no Código Penal. A pena em abstrato, o limite mínimo e o limite máximo. E agora ele tem que analisar todas essas circunstâncias judiciais para estabelecer a pena base. Contém, então, 8 circunstâncias judiciais, este artigo 59, e elas obrigatoriamente devem ser enfrentadas pelo magistrado na sentença dele, ok? Seja uma sentença absolutória, já conversamos sobre isso também, seja uma sentença condenatória, elas devem ser enfrentadas pelo magistrado de forma fundamentada, ou seja, na sentença dele, o magistrado ele deve, para cada réu, mencionar quais as circunstâncias judiciais que ele entendeu favoráveis e por quê, e quais as circunstâncias judiciais que ele entendeu desfavoráveis e o porquê. Não fazendo isso, aquela decisão, aquela sentença, ela é passível de nulidade, ok? Então, não é suficiente a indicação genérica dessas circunstâncias. O juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e todas as outras demais circunstâncias do artigo 59, considero a pena, vamos pensar num furto que tem uma pena de 1 a 4 anos, tá? Um furto simples. Considero, estabeleço a pena base em 3 anos. Tá, mas por quê? Tudo bem, o juiz mencionou genericamente todas essas circunstâncias, mas ele não disse o porquê que essa pena saiu de 1 ano, né, que é o mínimo legal em abstrato, e foi para 3 anos. Quais dessas circunstâncias ele considerou desfavoráveis, de modo a aumentar, assim, a pena do réu nessa primeira fase? Estão entendendo? Então, o juiz ele precisa motivar, fundamentar por que ele entendeu aquela circunstância como favorável e por que ele entendeu aquela circunstância como
desfavorável. Então, tem que ter a análise específica de cada uma dessas circunstâncias, tá? O julgador, ele tem que se reportar aos elementos da ação penal, os elementos que estejam nos autos dessa ação penal relativos a cada uma dessas circunstâncias. Então, por exemplo, ele está enfrentando as circunstâncias dos antecedentes, e aí ele vê que nos autos do processo está em anexo a folha de antecedentes daquele réu, onde constam antecedentes, ou seja, temos maus antecedentes para aquele réu, então ele deve mencionar isso, se reportando às folhas dos autos de onde ele tirou aquela informação, ok? Então, a pena base, se ela for majorada, aumentada, enfim, sem nenhuma fundamentação, nós estaremos diante de um excesso de pena. E aí seria o caso de reclamar essa diminuição de pena na instância superior, certo? Que é o que nós já conversamos, que é o que se convencionou chamar da tarefa judicial de redimensionamento da pena. Nós já conversamos também sobre isso na aula anterior. Bom, dando seguimento, vamos falar um pouco agora sobre a culpabilidade, tá? A gente vai passar agora a analisar essas 8 circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Bom, essa expressão não foi tão feliz, né, de ter sido utilizada pelo legislador. Melhor seria se o legislador tivesse utilizado a expressão grau de culpabilidade, né? Por quê, professora? Porque se o juiz está condenando alguém, está fixando uma pena, considera-se que aquele agente ele é culpável. E todos os agentes culpáveis, né, sejam autores ou partícipes de um ilícito penal, eles serão punidos. Mas os que agiram de um modo mais reprovável deverão ter penas mais elevadas. Ou seja, aqueles que agiram com um grau de culpabilidade maior devem suportar penas mais elevadas. Então, essa culpabilidade aqui do artigo 59 não é aquela mesma culpabilidade da teoria do crime que nós ainda vamos estudar, né? Não é aquela culpabilidade da teoria do crime. Aqui nós pressupomos que se está tendo uma fixação de pena, se o juiz está combinando uma pena, é porque o juiz condenou. O juiz condenou porque ele entendeu que existe culpabilidade. Alguém agiu com dolo ou alguém agiu com culpa. Existe uma culpabilidade. Beleza? Então, o grau dessa culpabilidade é o que deve ser verificado pelo juiz aqui nessa primeira fase da dosimetria da pena, nesse momento de fixação da pena base. Então, deveria constar, em vez de no artigo 59 constar esse termo culpabilidade, o mais correto seria constar grau de culpabilidade. Repito, no sentido de que todo agente culpável que se envolveu na prática de um fato típico e ilícito será punido, mas a pena será maior ou menor dependendo do grau de culpabilidade do agente. Se vocês quiserem, podem dar uma lida sobre isso num julgado do STJ HC 194326. STJ HC 194326, que também está lá no informativo 481. Informativo 481. Pois bem, o juiz vai analisar o grau de culpabilidade do agente para verificar se deve aumentar essa pena base ou não aumentar, né, essa pena base. Bom, quanto aos antecedentes, são todos os dados atinentes à vida pretérita do réu no âmbito criminal. Como eu coloquei para vocês, vida pregressa do réu no âmbito criminal. Apenas no âmbito criminal. E desde que estejam contidos em sua folha de antecedentes. Bom, como assim vida pregressa do réu? Tudo o que aconteceu na vida do réu no âmbito criminal
antes da prática daquele fato, daquele ilícito penal pelo qual ele está sendo condenado e pelo qual o juiz está dosando a pena, certo? Então, até aquele momento daquele fato, o que aconteceu na vida do réu no âmbito criminal? O que consta na folha de antecedentes criminais daquela pessoa? Então, necessariamente devem estar previstos na folha de antecedentes, tá? Emitida pelo órgão oficial, seja do Estado, seja da União. Todos os demais fatores relacionados à vida pretérita, que não os indicados nessa folha de antecedentes, não serão considerados antecedentes, vão ser considerados conduta social, vão ser analisados pelo juiz aqui nessa primeira fase, mas não como antecedentes, vão ser considerados lá no âmbito da conduta social, tá? Que também é uma circunstância judicial do artigo 59 que não se... Então, aquelas informações relativas ao âmbito criminal vão ser considerados antecedentes pelo juiz aqui nessa primeira fase. Todas as informações pretéritas que não fazem parte do âmbito criminal vão ser consideradas pelo juiz como conduta social do réu. Agora, cuidado. Existem os antecedentes, que é isso que eu estou falando para vocês, é tudo que aconteceu na vida do réu no âmbito criminal, são os antecedentes, e existem os maus antecedentes, ok? Os maus antecedentes. No caso, tudo aquilo... perdão, pessoal, só para eu... Uma coisa que eu esqueci aqui de dar exemplo para vocês. Professora, me dá um exemplo de um fator relacionado à vida pretérita do réu que não está indicado na folha de antecedentes dele e que deve ser analisado pelo juiz no âmbito da conduta social, que também é uma circunstância judicial lá do artigo 59. Vou dar um exemplo. O réu foi preso civilmente por não pagar alimentos. São antecedentes criminais? Não. É uma prisão civil por não pagar alimentos. Então, isso não é considerado antecedente criminal. Isso é considerado, vai ser considerado pelo juiz como conduta social desfavorável. Outro exemplo, respondeu quando era adolescente por um ato infracional na vara da infância e juventude. Estamos falando do âmbito criminal? Não. Então, não deve fazer parte dos antecedentes, deve ser analisado como conduta social. Outro exemplo, o juiz verificou que o réu já teve problemas trabalhistas. Ele foi demitido por justa causa, porque ele chegava bêbado no serviço, ele brigava com todo mundo, ou mesmo é um réu que já teve problemas com a justiça eleitoral. Nada disso é matéria penal. Então, nada disso deve ser considerado antecedente criminal, certo? Então, maus antecedentes, e aqui estamos falando dos antecedentes criminais, tá? Maus antecedentes é tudo aquilo que, de acordo com o STF e o STJ, depende de uma condenação definitiva do réu. Então, analisa-se no passado do réu se existe alguma condenação criminal definitiva, ou seja, com trânsito em julgado, ou seja, aquela condenação da qual não cabe mais recurso. Já falamos sobre isso em sala. Se existe alguma condenação com trânsito em julgado na vida do réu, ali vai ser considerado como maus antecedentes. Então, aqui vai ser uma circunstância judicial desfavorável ao réu. E isso que eu estou falando para vocês, tanto é o entendimento, reitero, do STF, quanto do STJ, é tanto que o STJ sumulou esse entendimento. Eu coloquei para vocês a súmula 444 do STJ, que diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, eu estou como indiciada num inquérito.
eu estou respondendo a uma ação penal, estou sendo acusada da prática de crime. Não tenho trânsito em julgado, portanto, em nenhuma dessas situações. Então, isso não pode ser considerado pelo juiz como maus antecedentes. O juiz não pode utilizar o fato de eu estar indiciada no inquérito ou responder uma ação penal para elevar a minha pena base nesse primeiro momento da dosimetria. E esse também é o entendimento adotado no nosso Código Penal. Eu coloquei para vocês o artigo 20 do Código Penal, no parágrafo único, que ele diz: nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, nas folhas de antecedentes que forem solicitadas lá na autoridade policial, pela autoridade policial, nem sequer podem constar as anotações referentes à instauração de inquérito. Então, se eu estou respondendo a um inquérito, isso não pode sequer constar na minha certidão de antecedentes emitida lá pela autoridade policial, ok? Então, isso mostra que o nosso Código Penal também adota esse mesmo entendimento. Continuando aqui sobre os antecedentes, tá? Isso, essa questão de depender da existência de uma condenação definitiva com trânsito em julgado é um desdobramento do princípio que está lá no artigo 5º da nossa Constituição, nosso princípio da presunção de não culpabilidade, não é? Ou seja, não serve responder inquérito ou ter ação penal em andamento para que eu considere que aquela pessoa tem maus antecedentes. Beleza até aqui? Cuidado ainda que em relação aos maus antecedentes, o Código Penal adota o sistema da perpetuidade, ou seja, os maus antecedentes não são apagados, eliminados pelo decurso do tempo. Diferentemente da reincidência. A reincidência, o Código Penal adotou o sistema da temporariedade. Você é reincidente se você tem uma condenação com trânsito e julgado nos 5 anos seguintes à extinção da pena. Então, a sua pena está extinta hoje. Nos próximos 5 anos, você será considerado reincidente. Passaram esses 5 anos e você continua, obviamente, tendo essa anotação na sua folha de antecedentes por essa sua condenação. Então, passado esses 5 anos, aquilo que era considerado reincidência passa a ser considerado maus antecedentes. Nós já falamos, inclusive, sobre isso em sala. E, portanto, em relação a essa caducidade dos antecedentes, diversamente da reincidência, os antecedentes não caducam. Essa ainda é a posição majoritária da jurisprudência. Existe uma posição minoritária que defende que os maus antecedentes também deveriam ser eliminados pelo decurso do tempo. Repito, é uma posição ainda minoritária. Eu acredito que ainda vai evoluir, que ainda possa ganhar mais força, sim. Eu concordo com esse entendimento minoritário, mas para nossa jurisprudência e doutrina majoritária, o sistema adotado quanto aos maus antecedentes é o sistema da perpetuidade, ou seja, uma vez que você tem uma condenação com trânsito em julgado, nos próximos 5 anos você é reincidente. Passou esses 5 anos, você é considerado com maus antecedentes. Beleza? Reincidência, sistema da temporariedade. Maus antecedentes, sistema da perpetuidade. Certo? Cuidado. Maus antecedentes e reincidência. Pode o juiz levar em consideração ambos os elementos, desde que não tenham como base as mesmas condenações. Então, imagine que há 10 anos atrás, o réu tem uma condenação pela prática de um crime de roubo, tá? E
há 10 anos atrás. Isso é considerado maus antecedentes ou reincidência? Maus antecedentes. Agora, há 4 anos atrás, ele tem uma outra condenação pela prática de um outro crime, digamos que outro roubo ou outro crime contra o patrimônio, um crime dessa mesma espécie. Ele tem uma outra condenação há 4 anos atrás, condenação com trânsito em julgado. Essa outra condenação vai ser considerado maus antecedentes ou vai ser considerado reincidência? Vai ser considerado reincidência. O que acontece? A reincidência, e nós vamos estudar ainda, ela é considerada uma agravante da pena, ela é considerada em um outro momento da fixação da pena, não aqui nessa primeira fase da dosimetria, ok? Mas imagina que o juiz, ele já verifica que existem maus antecedentes e existe a reincidência. O juiz, ele vai poder levar em consideração ambos os elementos, desde que nós estejamos falando sobre uma mesma condenação, obviamente, certo? A súmula 241 do STJ, ela coloca que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Então, caso alguns processos signifiquem maus antecedentes, né, e nós podemos ter mais de um, outros podem levar ao reconhecimento da reincidência. Então, o juiz deve analisar, olha, imagina que o réu tem 3 condenações. 2 dessas condenações estão dentro do lapso temporal dos 5 anos. Então, ele seria reincidente por 2 condenações. O juiz pode considerá-lo duplamente reincidente? Não. Vamos falar mais sobre isso à frente. Não. Uma delas ele vai considerar como reincidência, como agravante, e a outra condenação ele vai considerar como maus antecedentes, ok? Aqui nessa primeira fase da dosimetria da pena. Professora, mas a senhora falou 3 condenações, ele já tinha uma outra condenação que não era considerado reincidente? Sim, ele já tinha essa outra condenação de 7 anos atrás. Ela já é considerada por si só maus antecedentes. Agora, ele tem mais 2 nos últimos 5 anos. Ambas seriam, em tese, consideradas como circunstâncias agravantes, seriam consideradas reincidência. O juiz não pode utilizar ambas, tá? Como circunstância agravante, simultaneamente como circunstância, ambas como circunstância agravante. Ele tem que usar uma como circunstância agravante e vai usar a outra como circunstância judicial, ou seja, a outra vai virar maus antecedentes. Que mais? Sobre a conduta social, nós já conversamos sobre isso, né? Também é conhecido como os antecedentes sociais. É tudo que nós temos na vida do réu anteriores à prática desse fato criminoso que não faça parte da seara criminal. Então, é o estilo de vida dele, se é inadequado ou não perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, círculo de amizades, vizinhança, certo? Então, lembrem-se que conduta social é diferente de maus antecedentes. Então, aqui o juiz vai analisar, já teve prisão civil, já teve problemas com justiça eleitoral, já teve outros tipos de problema que não no âmbito criminal. Em relação ainda à personalidade do agente, é o perfil subjetivo do réu nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se ele tem ou não o chamado caráter voltado à prática de infrações penais. E aqui eu deixo aqui uma consideração que o professor Nucci coloca muito bem, e o professor Rogério Greco também mencionam, sobre essa questão de personalidade voltada para o crime, tá? Isso está muito distante de ser algo que um juiz possa verificar, tá? Então, isso caberia a análise de peritos da área da psicologia, da área da psiquiatria, de uma outra área, tá? Então, assim, é muito complicado você dizer que o juiz possa verificar se aquele réu tem ou não caráter voltado para a prática de infrações penais, certo?
E cuidado que o STJ, ele diz que, já havendo registros criminais considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena como maus antecedentes e reincidência, essas mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui uma personalidade voltada ao crime, certo? Um entendimento contrário seria caracterizar o bis in idem, que é indevido, né? Não deve ser aplicado, não deve ser considerado bis in idem. Portanto, se o juiz ele já verificou que a pessoa tem maus antecedentes e aumentou a pena dele lá na primeira fase, já viu que a pessoa tem reincidência, aumentou a pena daquela pessoa lá na segunda fase da fixação da pena, ele não pode levar isso também como aspecto desfavorável da personalidade do agente. Senão, por aqueles fatos, ele estaria sendo punido novamente, como considerado também como uma personalidade desfavorável. Então, vamos aqui, exemplos de fatores positivos da personalidade. Bondade, calma, paciência e por aí vão tantos outros que eu mencionei para vocês. E fatores negativos, maldade, agressividade, paciência, rispidez, tá? São exemplos colocados pela doutrina para que o juiz verifique se existiria ou não essa personalidade maléfica para o réu, tá? Motivos do crime. Quanto aos motivos do crime, são os precedentes que levam à ação criminosa, tá? Então, são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal. Por exemplo, A mata B, seu colega de trabalho, com o propósito de conseguir uma única vaga de chefe da empresa, tá? E aqui nós temos um crime de homicídio com motivo torpe. Cuidado. Só pode ser considerado motivo do crime em desfavor do réu aqui nessa primeira fase da dosimetria se essa circunstância, esse motivo do crime, não caracterizar um elementar do delito. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, já é considerado uma qualificadora o motivo fútil de ter matado um colega de trabalho para conseguir a única vaga de chefe da empresa, beleza? Então, ele já vai responder por homicídio qualificado. Esse motivo do crime já está previsto lá no 121 como qualificadora do crime. O juiz não pode utilizar esse mesmo motivo aqui na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena daquele réu, certo? Senão também nós teríamos o bis in idem. O que mais? Circunstâncias do crime, tá? Circunstâncias do crime são os elementos acidentais que não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Como, por exemplo, professora, o modo de execução do crime, os instrumentos empregados na prática do crime, as condições de tempo e de local em que ocorreu o ilícito penal, qual era o relacionamento entre o agente e o ofendido. Então, o juiz vai analisar essas circunstâncias do crime, se elas seriam desfavoráveis ao agente e aí aumentar a pena dele nessa primeira fase da dosimetria. As consequências do crime, aqui é onde o juiz também deve ter bastante cuidado, tá? Porque constitui o mal causado pelo crime que transcende ao resultado típico. Por exemplo, é lógico que no homicídio, a consequência natural do homicídio é a morte de alguém, ok? Mas além disso, que é o resultado típico, além desse resultado típico, a morte dessa pessoa trouxe quais consequências, tá? Uma pessoa ficou viúva, uma pessoa ficou órfã, certo? Era o único provedor de alimentos daquela família, custeava, bancava. Quem era essa pessoa? Quais as consequências para o seu círculo social? Quais as consequências da morte dessa pessoa para os seus familiares, né? Então, diversamente, quando o agente ele sabe que a morte da vítima vai colocar em risco uma família,
esse fato do a gente saber disso e ainda assim matar pode ser considerado no juiz em desfavor do réu nessa primeira fase da mensuração da pena, certo? Que mais? Por fim, comportamento da vítima. Sobre o comportamento da vítima, né, que é a atitude da vítima, é objeto da vitimologia, e também foi previsto aqui como circunstância judicial, fala-se da atitude da vítima, né? Se teve ou não o condão de provocar ou facilitar a prática do crime, certo? É o estudo, portanto, o juiz vai considerar a participação da vítima em relação aos males a ela produzidos por uma infração penal. Por exemplo, eu tenho uma pessoa doente que pede para morrer pois está sofrendo de um mal incurável. Houve ou não houve uma participação da vítima nesse crime de homicídio? Outro exemplo, a vítima sofre uma agressão física porque antes dirigiu graves injúrias a alguém em público. Houve ou não houve uma provocação da vítima nesse sentido? Então, na hora do juiz dosar a pena do agente, ele deve levar em consideração também o comportamento da vítima. Cuidado, que só pode beneficiar o réu, essa circunstância só pode beneficiar o réu quando a vítima efetivamente contribui para a prática do crime. Não estamos falando aqui da ideia machista e absurda de que foi estuprada porque saiu com a mini saia, com um micro vestido, com um decote provocante, porque estava arrumada, porque estava aquela hora da noite na rua. Não. Isso não significa, né, que a vítima estava merecendo ou provocando ou facilitando o agente que a estuprou. Se fosse assim, né, os homens que saíssem, sei lá, sem camisa para correr também estariam pedindo para serem estuprados, né? Já que homem também pode ser vítima de estupro. Então, pelo amor de Deus, não consideremos essa análise machista para considerar que a vítima provocou a prática do crime contra ela mesma, beleza? Estamos falando aqui de quando a vítima efetivamente contribui. É uma circunstância judicial aqui, pessoal, que vai ser ou neutra ou favorável ao réu. Nunca vai ser utilizada para prejudicar o réu. Nunca o comportamento da vítima vai ser utilizado para aumentar, nessa primeira fase, a pena do réu. Se o comportamento da vítima efetivamente contribuiu para a prática desse crime, vai ser uma condição favorável ao réu. Então, a pena dele vai ser diminuída ou mantida no mínimo legal, certo? Então, essa circunstância judicial do comportamento da vítima só vai ser utilizada em benefício do réu. Se a vítima não interferiu na conduta, não influenciou na prática do crime, então vai ser considerada uma circunstância neutra, não vai servir para aumentar a pena do réu, certo? Então, aqui nós finalizamos essa análise dessa primeira fase da dosimetria da pena, enfrentamos cada uma dessas circunstâncias lá do artigo 59. Façam a leitura da doutrina que está indicada no plano de estudo de vocês, e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre a segunda fase da dosimetria da pena. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, etc., deixem no fórum e também levem para os nossos encontros remotos, né, através do Zoom, nos horários de aula, certo?